Nesse ano, nascia a Axé Music, com o lançamento do disco Magia, de Luiz Caldas. Nós estudamos justamente o comportamento do negro baiano, as gírias, essas coisas todas. De repente passa um broto, aí o carinha diga, pega ela aí, aquelas coisas todas. Pega ela aí, pra quê? Pra passar. Ai, louco, foi um ano marcado por uma despedida dolorosa. A morte da mais famosa Ialorixá do mundo, Mãe Menininha do Gantuá. Às 3:45, um momento de grande emoção para os parentes, amigos, filhos e filhas de santo. O corpo de Mãe Menininha deixa pela última vez o terreiro do Gantuá. Em 1987 trouxe a primeira grande mudança na TV Bahia. A emissora passa a ser uma afiliada à Rede Globo, um dos maiores grupos de comunicação do mundo. E bem cedo, as notícias agora chegavam pelo Jornal da Manhã. E ao meio-dia e à noite, entrava no ar o BATV. O telespectador passa a ver o esporte de um jeito diferente, com a estreia do Globo Esporte Bahia. Tudo aconteceu na madrugada de hoje a 1h58. 87 também é lembrado pelo carnaval mais triste da história. O caminhão do Bloco Comanches desceu a ladeira em direção à Praça Castro Alves e matou 7 pessoas, entre elas uma criança de 2 anos. De repente o caminhão disparou sozinho, a gente saiu de baixo, quem pôde sair, saiu, né? Em 88, a TV Bahia acompanhou de perto uma das maiores transformações agrícolas do Brasil. O Oeste Baiano se tornando uma potência da soja na América do Sul. O baiano fala, vocês vão morrer de fome ali também. Que não produz nada, dizem. A previsão é de que já no ano que vem, Barreiras produza no mínimo 500 mil toneladas de soja. Nós estamos numa região cujo potencial de área agricultável é alguma coisa mais ou menos 15 vezes mais do que hoje está se utilizando, está se cultivando. O futuro comprovaria tudo isso. Em 89 começa Tricolor. O Bahia é bicampeão brasileiro depois de empatar com o Internacional, em Porto Alegre. Somos pro povo do amor, ninguém nos vê sem vibração. Os baianos sofreram com fortes chuvas. No Recôncavo, todas as ruas de Santo Amaro foram alagadas. Na capital, tragédias que deixaram dezenas de mortes. Uma encoste desabou arrastando dezenas de barracos e matando 12 pessoas. No subúrbio, a tragédia que virou até livro. Um deslizamento de terra soterrou o motel Mustang, matando 9 pessoas. No sul do estado, uma ameaça silenciosa. O primeiro foco da vassoura de bruxa, praga que mudaria para sempre a cultura do cacau na Bahia. Essa doença se propaga principalmente pelo vento e rapidamente se espalha. Foi identificada há 3 semanas aqui no município de Uruçuca e já afetou 40 hectares. No mesmo ano, a TV Bahia mostrou a despedida do maior ídolo do rock nacional, o baiano Raul Seixas. O corpo foi velado primeiro em São Paulo. O corpo de Raul Seixas saiu do Palácio de Convenções do Anhembi com 1 hora de atraso. Isso porque os fãs só concordaram em dar passagem depois que o carro do Corpo de Bombeiros chegou. E depois trazido para Salvador. Raul é uma daquelas pessoas que definitivamente transcendem o tempo que a natureza determinou para a gente ter de vida aqui nesse planeta. Raul Seixas é um imortal. Um assalto cinematográfico em Salvador. 18 homens entraram no Banco Central,
e ficaram lá por mais de 10 horas. O resultado do assalto? Mais de 1 bilhão de cruzeiros roubados. Realidade que parece ficção? E quando a ficção espelha a realidade? Era a ideia do recém-criado Bando de Teatro Olodum, e que revelaria artistas para todo o Brasil. Quando vocês fazem graça, a gente não ri. Quando vocês dão tiro na gente, porra, a gente não morre também. 91 foi um ano de ilustres visitas. O sul-africano Nelson Mandela veio a Salvador para falar de liberdade e a luta contra o racismo. Nelson Mandela e a mulher Winnie desceram do avião com os punhos cerrados, o gesto simbólico da luta contra o apartheid. E o Olodum ganharia o mundo depois daquele ano. O cantor americano Paul Simon convidou a banda para a gravação de um clipe no Pelourinho. Com violão na mão, Paul Simon orientava os bateristas do Olodum, que deram conta do recado. Mesmo quem ficou de fora não resistiu ao som do bloco. E em Nova York, quase 1 milhão de pessoas também não resistiram aos tambores baianos. Em outubro, João Paulo II visitou Salvador pela segunda vez e celebrou uma missa para milhares de pessoas, muitas delas crianças. O menino Marconi Abreu, de 10 anos, fez um discurso emocionado sobre o sofrimento das crianças que não têm comida, escola e proteção. Depois recebeu um beijo, um abraço e a bênção de sua santidade. Nos Estados Unidos já mora 23 anos. O Papa queria ter um encontro com as crianças. Foi um período, se eu não me engano, na época que estava com muita violência, teve chacina. E aí foi feito um sorteio. E nesse sorteio eu fui sorteado para ser esse representante. Me abraçou e me deu um terço, um rosário. Normalmente a equipe dele dá um rosário, mas o meu especificamente foi dado pelo Papa. Isso é uma coisa muito especial. E aqui na TV Bahia você viu uma cena rara. 2 futuros santos frente a frente. João Paulo II e Irmã Dulce. A freira, que está internada há quase um ano, esperava pela bênção especial do Papa. Irmã Dulce, olha o Papa. Vem me ver. Irmã Dulce, acorda, irmã. Alguns meses depois, Irmã Dulce faria outra multidão chorar. Irmã Dulce, inesquecível. Pra mim, ela era uma mãe, pra mim. 5 segundos para o próximo programa. Em 93, um cartão postal baiano ganhou cara nova. E esse pelô renovado foi um dos palcos da Conferência Ibero-Americana. Em 94, paramos em frente da tela para ver um momento histórico. Nunca um grito traduziu tanto a nossa alegria de torcedor. E o baiano Bebeto fazia parte disso. O ano começa com a mudança na forma da gente chegar até sua casa. A TV Bahia via satélite. A TV Bahia foi a primeira emissora afiliada da Rede Globo a usar o sistema de ponta. Em 95, a TV Bahia inova mais uma vez e produz Danada de Sabida, o primeiro especial produzido por uma afiliada da Rede Globo. Em 96, uma pequena localidade na cidade de Anguera foi tomada por milhares de fiéis. O agricultor Pedro Regis afirmava que via Nossa Senhora e passou a ser pesquisado até pelo Vaticano. Depois de rezar o terço, ela aparece. Pedro se ajoelha e se transforma. Parece em transe. Olhar fixo para o alto. Só ele vê. O silêncio é absoluto. Só ele ouve. Quem apareceu por aqui e todo mundo viu foi o rei do pop. Michael Jackson veio gravar com o Olodum no Pelourinho. Encontrou fãs obstinados. A insistência em furar o cerco da polícia durante a gravação do clipe no Pelourinho valeu o convite de Michael Jackson para chegar até ele.
Ele também surpreendeu o menino Jason, que foi chamado para dançar com o astro. Meu coração ficou batendo forte mesmo. Ele aí começou fez um movimento e me chamou para dançar. E pode. Aí por isso que eu fico naquela dúvida, não vou pra mim, Michael Jackson sempre foi, vai ser o melhor dentre todos, assim. E aí isso, sem dúvida, colaborou para que eu seguisse esse caminho. O Ano Novo traz a estreia de um dos mais populares jornais da TV Bahia, o Bahia Meio-Dia. E em 97 perdemos Osmar Macedo, um dos criadores do trio elétrico. 10 trios elétricos esperavam pelo início do cortejo que repetiu o percurso do circuito do carnaval. E pela primeira vez na história, não foi a alegria que reuniu os foliões na avenida. Os baianos ganharam mais espaço na tela com o Rede Bahia Revista. Em abril, o Brasil se despede de um dos mais influentes políticos de sua geração. Luiz Eduardo Magalhães morreu aos 43 anos, vítima de um infarto. Às 10:02 da tarde, o corpo do deputado Luiz Eduardo Magalhães chegou à Assembleia Legislativa. Eu tenho aquela memória do Jornal Nacional entrando sem a vinheta e do William Bonner falando do falecimento dele. Então a televisão, ela primeiro me informou que meu pai tinha passado mal, que tinha ido para o hospital, e depois a televisão me informou sobre o falecimento dele. Em Santo Antônio de Jesus, uma tragédia difícil de esquecer. 64 pessoas mortas na explosão de uma fábrica de fogos clandestina. É o ano do primeiro Festival de Verão, e já com encontros emocionantes. Carlinhos Brown, ao lado de Marisa Monte, fez a sua homenagem a Salvador. E com uma estreia que se tornaria tradição. Salvador comemorou 450 anos em grande estilo, no Porto da Barra, mesmo local onde os portugueses chegaram para fundar a cidade. Ele é forte e na frente. Marcelino Popa Freitas, da Bahia, do Brasil. E nesse ano o Brasil conheceu um novo ídolo. 1 minuto e 41 segundos depois, o título era dele. Vai pra definir no chão! É um novo ídolo do esporte brasileiro, Marcelino Popa Freitas. Verde é coisa linda de se olhar. E em agosto estreia o Bahia Rural, aproximando mais campo e cidade na tela da TV Bahia. Em Porto Seguro, um espetáculo marca os 500 anos da chegada dos portugueses por aqui. Em Sydney, na Austrália, a Bahia mergulhava para um sonho olímpico. Edivaldo Valério, o baiano fala, garantiu o bronze. Até hoje, a única medalha olímpica de um atleta negro na natação do país. Em 2001, a Bahia deu adeus a seu maior escritor, o amado Jorge de Zélia. Ele é meu amor, ele é meu pai, ele é meu conselheiro. Jorge Amado é tudo para mim. Por isso hoje, sozinha, diante de Jorge, Zélia teve de juntar forças para se despedir. O escritor se foi, o que ficará além da obra? A maior história de amor de sua vida, Jorge Amado escreveu de mãos dadas. A indústria da Bahia dava um salto tecnológico. A Ford inaugurou a maior fábrica da empresa fora dos Estados Unidos, em Camaçari. O estado em estado de alerta. Policiais militares entram em greve e a Bahia vive dias de caos.
Mais uma vez a noite teve arrastões, saques, mortes. O exército foi chamado para garantir a segurança das ruas. No mesmo ano, a TV Bahia cria seu primeiro programa de auditório, o Arerê Geral. E no Bahia Meio-Dia estreia o quadro Desaparecidos, que ajudou a encontrar centenas de pessoas, como os irmãos que não se viam há 50 anos. Ah, não. Eu tô aguentando nas pontas pra não chorar. Lourdes foi localizada depois que teve a foto divulgada no Bahia Meio-Dia. Foi uma filha que a reconheceu. Aqui ela tinha 15 anos. E aqui, ó. Eu tô com 61. Olha, né? Eu tô com 61. O desaparecimento do menino Lucas Terra, de 14 anos, comoveu a Bahia. Ele foi visto pela última vez ao lado de um pastor numa igreja do Rio Vermelho. Segundo a família de Lucas, uma testemunha que também já foi ouvida na delegacia disse que viu o estudante entrar num ônibus junto com o pastor na noite do dia 21 de março. Dias depois, o corpo de Lucas foi encontrado queimado num terreno baldio na Vasco da Gama. A única coisa que ele fazia na vida dele, ele vivia em função da igreja. Começava uma batalha judicial que duraria 20 anos. E para ficar mais perto dos baianos, estreia o Aprovado, juntando educação e cultura. E nós passamos a viajar pelo estado na carona. E mais, viajamos o mundo. Fomos até Luanda, em Angola, mostrar as lutas do povo africano. A Luanda de hoje é a dos contrastes. Carros velhos e sofisticados dividem o mesmo espaço na Rua da Samba, enquanto trabalhadores tentam começar o dia em carros sem janelas lotados. E pela TV vimos o Brasil conquistar o mundo pela 5ª vez. Conquista festejada nas ruas com os 4 baianos do time. No próximo bloco, você vai reencontrar o baiano que virou personagem de novela. Era a última tarefa da tarde, mas só quando chegou ao endereço, seu Hamilton ficou sabendo que a missão era derrubar uma casa que teria sido construída num terreno invadido. Olhe pra frente, peça ajuda a Deus, desculpa a sua missão aí. Hamilton tentou cumprir a ordem da justiça 1, 2 vezes, mas não conseguiu. Comovido, acabou chorando e evitando a demolição. Eu preferia ser preso. Ele está obstruindo a ação da justiça e, em face disso, preso em flagrante delito. A história que comoveu o Brasil inspirou a autora Glória Pérez a criar o personagem Mariano, vivido pelo ator Paulo Goulart. Foi uma das cenas mais marcantes do primeiro capítulo da novela América, exibida em 2005. Não pode. Todo mundo precisa ter sua casa para morar, né? Principalmente o pobre. De vez em quando eu vou lá, nós conversamos, a casa dela tá lá e ela tá fazendo outra casa por cima ainda. Em 2004, a Baiana Formiga ganhou sua primeira medalha olímpica de prata em Atenas. Até hoje, a única atleta do futebol que jogou 7 Olimpíadas. Nunca uma medalha de prata teve tanta cara de ouro. E o baiano Ricardo levou ouro no vôlei de praia. Levantou poeira o vôlei do Brasil. Na Rede Bahia estreia o Bahia Esporte, programa que acompanhou o surgimento de alguns dos maiores atletas do país, como a nadadora Ana Marcela.
Um ano em que tudo parecia fora do lugar. No carnaval, o cantor do YouTube, Bono Vox, fez um dueto inusitado com Ivete Sangalo. E na igreja, uma polêmica tomou conta do Brasil. Padre Pinto celebrando a missa assim. Bailarino de formação clássica, Padre Pinto foi Oxum, orixá das águas doces, durante as missas. E deixou os fiéis perplexos. Expulso da igreja, Padre Pinto mudou de religião. Estreia o Mosaico Baiano, sintonizando uma Bahia diversa e cultural. Em julho de 2007, a morte de um dos mais populares e influentes políticos do Brasil, Antônio Carlos Magalhães. No cortejo por avenidas da cidade, o povo gritou, acenou, se despediu. 10 horas da manhã, a fila não para de crescer. Vem pela avenida onde fica o palácio e segue até dobrar o quarteirão. Um longo trajeto para alguns segundos de despedida. Em novembro, dor e comoção na maior tragédia do futebol brasileiro. 7 pessoas morreram depois de caírem da arquibancada da antiga fonte. Mais de 60 mil pessoas assistiam ao jogo quando o degrau da arquibancada do anel superior cedeu. Em 2008, o início de uma revolução. A primeira emissora do Norte e Nordeste com o sinal digital. Representou uma melhoria de qualidade de imagens, qualidade de vídeo, de áudio, qualidade na transmissão. Um ano marcado por uma história macabra. Em Ibotirama, no oeste do estado, uma criança de 2 anos foi vítima de um crime bárbaro. No corpo do menino havia 31 agulhas de costura. Há objetos metálicos em todo o tórax, no abdômen, no pescoço e até nas pernas. O padrasto da criança, Roberto Carlos Magalhães, confessou o crime. A criança fez cirurgias para retirar as agulhas e sobreviveu. Em alguns segundos, a fonte de tantas alegrias se desmancha. Era o início de uma transformação no estádio para a Copa do Mundo no Brasil. Em 2010, a Bahia testemunhou crianças com cartazes de protesto, chorando, pedindo justiça. Elas tinham acabado de perder um amigo, o pequeno Joel, de 10 anos. As marcas de tiro estão em pelo menos 5 casas dessas 2 ruas aqui no Nordeste de Amaralina. 2 desses tiros atravessaram aquela janela no 2º andar da casa e atingiram o garoto Joel, que estava se preparando para dormir com o pai. No norte do estado, o Brasil inteiro conheceu a mulher Ketchup. Ela simulou a própria morte com a ajuda de um amigo, que foi contratado justamente para matá-la. Eu rasguei a camisola, botei a faca aqui do lado e ele me amarrou e jogou o ketchup em mim. Todo mundo foi parar na delegacia. É caso para a pessoa dar risada mesmo. Em 2012, mais uma greve de policiais militares transformou a rotina dos baianos. Em Salvador, foram 17 assassinatos entre 1 da madrugada e 7 da manhã de hoje. O prédio da Assembleia Legislativa foi ocupado por grevistas. As Forças Armadas foram chamadas para Salvador. A situação agora volta a ficar tensa. Policiais ali da tropa do Exército
estão agora com escudos. A gente ouve barulho de bomba a todo instante. Situação muito tensa agora por volta de meio-dia aqui em frente à Assembleia Legislativa da Bahia. Entre 1º e 11 de fevereiro, 135 homicídios. Uma cidade em estado de choque. Em Lagedinho, 3 horas de chuva e uma cidade devastada. Lagedinho, na Chapada Diamantina, 17 pessoas morreram na enchente. O rio que corta a cidade também transbordou. Agora, Defesa Civil, polícia e moradores procuram corpos entre os escombros e também sobreviventes dessa tragédia na região da Chapada Diamantina. Em meio ao temporal, Dona Vera conseguiu salvar o pai de 100 anos, se escondendo num tanque de água. Ele me apertava assim, ele me agarrava assim, e eu agarrava com ele. E aí, a gente está aqui. Em 2014 trouxe o mundo para Salvador. E o mundo conheceu uma fonte inesgotável de alegrias. Alguns golaços. Mas quem levou lembranças incríveis da Bahia foram os alemães. O sul do estado foi a sede dos campeões do mundo. Sorte e sossego. 2014 também foi o ano da despedida de um gênio da literatura, João Ubaldo Ribeiro. Em 2015 começa com um mistério. Que doença é essa que deixa a pele vermelha, a pele coçando? O Zika vírus não é contagioso e os sintomas duram entre 4 a 10 dias. Mas o que mais preocupa as autoridades de saúde é que o vírus é transmitido pelo mesmo mosquito que provoca dengue e chikungunya. Uma nova frente de batalha na difícil guerra contra o mosquito da dengue. Em abril, um temporal caiu sobre Salvador. Em 2 comunidades, Barro Branco e Marotinho, casas ficaram soterradas. 15 pessoas morreram. O bairro de Boa Vista de São Caetano, em Salvador, parado em frente da TV, para ver seu filho ilustre conquistar o primeiro ouro olímpico do boxe brasileiro. Numa noite histórica para o boxe do Brasil. A Olimpíada do Brasil foi mais baiana do que nunca, com as vitórias de Isaquias Queiroz. Nunca antes, um atleta canoísta tinha conquistado 3 medalhas numa só Olimpíada. A maior tragédia da Bahia de Todos os Santos. Pouco depois das 6 da manhã, a embarcação Cavalo Marinho sai de Itaparica em direção a Salvador. Minutos depois, o barco vira. 19 pessoas morreram. Em meio à multidão de curiosos, corpos iam sendo colocados na areia. A pior seca em 100 anos. Mais de 200 municípios em situação de emergência. O velho Chico, irreconhecível. E a vida em volta do rio, morrendo. Na tela, entra no ar o Conexão Bahia, aproximando ainda mais os baianos de todos os lugares. Em 2018, desbravamos a nossa terra com o Expedição Bahia. E criamos o jornal pioneiro, o Bom Dia Sábado, que em 2025 passou a ser apresentado para todo o país. Acompanhamos a greve que parou o país por 11 dias. A greve dos caminhoneiros bloqueou estradas, deixou mercados sem comida, postos sem gasolina. Faltava tudo. Todos esses, gente, estão, vazios. Em 2019, acompanhamos de perto o trabalho dos socorristas baianos depois do rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais.
local onde eu estou agora fica a mais ou menos 5 quilômetros lá do refeitório, onde a barragem se rompeu. Ou seja, a lama percorreu todo esse trajeto até chegar aqui. O genial João Gilberto nos deixou nesse ano. Foi sepultado no Rio de Janeiro, onde morava. E até hoje é difícil dizer que chega de saudade. Em 2019, cruzamos o Atlântico. A TV Bahia veio a Portugal em busca das raízes de Salvador. E seguimos viagem até o Vaticano para acompanhar de perto a canonização de Irmã Dulce. A primeira santa brasileira e é baiana. Estreia o Conversa Preta, programa premiado que debate, estimula e desenvolve a força do povo negro na Bahia. E de repente, a vida da gente se transforma. O primeiro caso em Feira de Santana. É uma mulher de 34 anos que voltou da Itália. E depois, hospitais cheios, comércio fechado, filas para o auxílio emergencial e o aumento no número de mortes. O ano começa com esperança. Em Salvador, o vazio das ruas deixado pela pandemia foi preenchido pela caminhada solitária, mas repleta de fé do Senhor do Bonfim. Traga a cura, traga a vacina, meu pai. E a vacina veio. A primeira pessoa a receber a vacina contra a Covid-19 na Bahia foi a enfermeira Maria Angélica Sobrinho. Mas a doença avançava. Numa sexta-feira, à noite de verão, aqui ia estar cheio de gente. Pausamos os trios e as sanfonas. Em mais um ano sem São João. Só meses depois, aos poucos, a gente foi se reencontrando. Média móvel de casos em queda, assim como a média móvel de mortes. Em várias regiões do estado, chuvas deixaram um rastro de destruição. 24 mortes. No sul da Bahia, cidades arrasadas. E mais uma vez, a solidariedade criou pontes para salvar vidas. Muito obrigada, Em 2022, Gal Costa nos deixou. Uma das maiores cantoras do país saiu de cena deixando a voz como seu maior legado. Por isso essa voz tamanha. Neste ano contamos a história de Madalena. Depois de trabalhar como empregada doméstica em regime de escravidão por 50 anos, era difícil aceitar que quem estende a mão pode ser igual a ela. Sua mão branca, aí eu pego a minha foto em cima da sua, aí eu acho feio isso. Sua mão, deixa eu te dizer aqui. Sua mão é linda, sua cor é linda. Olhe pra mim. Aqui não tem diferença. Pode ter que o tom é diferente. Tem diferença pra aí, ó. Olha a cor, olha pra sua e olha pra minha. Tem diferença aqui de cor. Mas você é mulher, eu sou mulher, os mesmos direitos e o mesmo respeito que todo mundo tem que ter comigo, tem que ter com você. 2023 foi um ano de reencontro. O carnaval de volta do jeito que a gente gosta. A TV Bahia mostrou isso no documentário O Carnaval do Reencontro. E nos 200 anos da independência do Brasil na Bahia, um documentário histórico produzido pela TV Bahia recontou a trajetória de quem lutou pela liberdade. E viajamos o mundo para mostrar a força dos nossos produtos no Onde Tem Bahia. A música também ganhou espaço na tela com o primeiro reality de percussão da TV, o Timbral. Em 2023, o que parecia piada na internet se tornou realidade. Beyoncé apareceu em Salvador.
2024 foi o ano em que o Brasil chorou por um estado inteiro. O Rio Grande do Sul foi duramente atingido por fortes chuvas. A repórter Jana Matiasi foi enviada para o sul do país. A gente passou por Lomba Grande, num bairro chamado Feitoria. E nesse bairro, a minha tia tinha me dito que é a escola onde ela está abrigada. Poder ter visto a minha tia foi, nossa, um alívio, sabe, Wanderson, que é difícil a gente controlar. Mas vencemos a chuva e pudemos celebrar outras alegrias. Festejamos os 50 anos do Ilê Aie, o mais belo dos belos. E realizamos a maior cobertura de todos os tempos de uma eleição. E chegamos até aqui, aos 40 anos. Sonhos realizados? Muitos deles. Outras 5 emissoras se juntaram à TV Bahia no interior do estado durante esse tempo. Milhares de pessoas foram impactadas por projetos sociais. Chegamos a todas as cidades da Bahia e vamos além das fronteiras do estado. Então, é hora de novos sonhos. Continuar produzindo conteúdos regionais, continuar sendo um espelho da nossa sociedade. E nós buscamos sempre manter uma qualidade, um nível de qualidade máximo para poder não perder essa relação com a comunidade e poder ser o porta-voz dela. Uma história que recomeça a cada dia. Bem-vindos aos próximos sonhos que veremos e viveremos juntos.